Algumas das principais entidades que representam os municípios brasileiros alegam que as cidades do país enfrentam problemas relacionados ao subfinanciamento em diferentes áreas, como infraestrutura e meio ambiente, por exemplo. É o caso da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Segundo o secretário executivo da entidade, Gilberto Perri, os municípios têm demandas concretas de investimento em infraestrutura, assim como para oferecer serviços básicos à população, como saúde e educação. No entanto, apesar de o volume de operações de crédito ter aumentado, ele afirma que ainda há uma distância entre a demanda e a capacidade de investimento dos municípios. Em relação ao meio ambiente, a Confederação Nacional de Municípios divulgou um estudo que mostra a realidade do subfinanciamento municipal na área. Entre 2002 e 2023, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima contou com um orçamento de 46 bilhões de reais. Desse total, apenas 292 milhões, ou seja, 0,62%, foram destinados a entes locais e consórcios públicos. Quanto à saúde, no primeiro semestre do ano passado, foi divulgada a informação de que milhões de brasileiros eram obrigados a se deslocar para outras cidades para recuperar a saúde ou de seus familiares. De acordo com o Tesouro Nacional, só em 2021 foram cerca de 4 milhões de percursos dessa natureza. Esse cenário revela outro problema, a dependência que os municípios têm de recursos da União. Para se ter uma ideia, aproximadamente 3/4 das cidades do país têm como a principal fonte de recursos o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Segundo o especialista em orçamento público, César Lima, esse cenário dificulta de forma significativa a administração dessas cidades. Uma grande reclamação dos municípios brasileiros é que eles têm muitas obrigações e poucas receitas para cumprir com essas obrigações. Então, o custeio dentro dos municípios é muito grande e a capacidade de investimento desses entes muito pequena. Dados divulgados pelo IBGE mostram que quase metade dos municípios do país tem a administração pública como principal atividade econômica. No total, são 43% dos entes que se encaixam nessa situação, o que corresponde a 2.409 municípios. Reportagem Marquesan Araújo. A Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, com apoio de agentes de trânsito e de policiais militares do 11º Batalhão, promoveu recentemente mais uma blitz para coibir irregularidades no trânsito da cidade, sobretudo as motocicletas que circulam com um escapamento adulterado, que emitem ruído acima do que é permitido em lei, gerando uma série de perturbações à população que muito reclama e denuncia a poluição sonora. Desta vez, a operação aconteceu na pista de sentido centro da Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, em frente ao Espaço Arpe, nas imediações do Paissandu. Foram fiscalizados também diversos veículos. Os agentes inspecionaram a documentação tanto dos veículos como dos condutores e os itens de segurança. Foram rebocados 21 carros e 6 motos. Por causa, na verdade, da ação, houve retenção no tráfego ao longo de toda a extensão da Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, com reflexo nos acessos ao bairro Bela Vista e na Via Expressa. As blitzes de trânsito vão continuar ocorrendo em dias e locais aleatórios, de modo a coibir as irregularidades. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Desenvolvimento sustentável. 2 palavras que podem sim andar juntas. É que 7 em cada 10 brasileiros acreditam que o crescimento econômico do país pode estar ligado à expansão da produção de biocombustíveis. Pelo menos é isso que mostra um levantamento recente da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, que revela ainda que 71% dos ouvidos acreditam que o combustível do futuro, que tem origem renovável, como cana e milho, vai gerar mais emprego e renda no campo. Apesar do
nome, o combustível do futuro já faz parte do nosso presente. Sancionada em outubro, a Lei do Combustível do Futuro aumenta os limites de mistura do etanol e do biodiesel à gasolina e ao diesel. Os benefícios ambientais são inquestionáveis, mas o crescimento econômico que os biocombustíveis podem trazer também se destaca. As culturas de cana-de-açúcar, milho, soja e outras commodities envolvem uma imensa cadeia produtiva, composta por pequenos e grandes produtores, que vai além do campo. Depende de transporte, produção e venda, o que pode e deve impulsionar o mercado sustentável. E o brasileiro está otimista. A pesquisa revela que 62% dos ouvidos acreditam que o projeto trará benefícios para o país, seja para os consumidores, para o meio ambiente ou para ambos. Quando questionados sobre o aumento do percentual de álcool misturado à gasolina para abastecer veículos, os brasileiros ainda se dividem. 45% deles pensam que a mudança vai aumentar o preço nas bombas. 44% acreditam que isso pode reduzir a eficiência dos automóveis e 43% apostam em prejuízos ao motor dos carros. A Nexus entrevistou por telefone 2.004 cidadãos com mais de 16 anos em todo o país, entre os dias 2 e 7 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e a confiança é de 95%. Reportagem Lívia Brás. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. No primeiro semestre de 2024, a cada 3 segundos houve o registro de uma tentativa de fraude em ambiente digital no Brasil. A conclusão é do indicador de tentativas de fraude da Serasa Experian. Somente no mês de junho, foram 860.966 ocorrências, sendo 4,6% acima do reportado no mesmo mês em 2023. O indicador mostra ainda que 60,4% das tentativas de fraudes evitadas no período foram identificadas por inconsistências nos dados cadastrais. Além disso, foram 5,3 milhões de ocorrências evitadas no período por meio das camadas de proteção aplicadas durante autenticações de segurança. As pessoas que tentam cometer fraudes continuam se concentrando nas regiões Sul e Sudeste. No primeiro semestre deste ano, os estados do Amapá, Acre e Roraima tiveram a menor participação no número de tentativas de fraude. Já os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo têm os maiores percentuais. Já na região centro-oeste do país, 492 mil tentativas de fraudes foram evitadas no primeiro semestre deste ano. Goiás foi o estado com o maior número de tentativas evitadas, sendo 174 mil, seguido por Mato Grosso, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, com o menor percentual da região, com 84 mil registros. Com relação ao setor que registrou mais tentativas de fraudes no semestre, está o de bancos e cartões, com 54%. Já o de telefonia foi o segmento com a menor recorrência, que registrou 4,7%. Além disso, os cidadãos de 36 a 50 anos foram os que tiveram maior incidência das tentativas de fraude em junho, sendo 35,5%. Para os consumidores se protegerem contra esse tipo de fraude, é necessário, por exemplo, garantir que documentos, celular e cartões estejam seguros com senhas fortes para acessar os aplicativos, bem como desconfiar de ofertas de produtos e serviços com preços muito abaixo do mercado. Reportagem Bianca Mingotti. O Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para a Indústria do Vestuário Ceveste de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, iniciou as inscrições para cursos gratuitos voltados para o primeiro semestre de 2025. Entre as opções disponíveis estão cursos de corte industrial, costura íntima e modelagem plana, considerados alguns dos mais procurados pela população. Os participantes terão direito a certificado de conclusão, além de transporte e lanche gratuitos durante as aulas. As inscrições podem ser realizadas de forma online pelo site oficial da Secretaria de Ciência e Tecnologia ou presencialmente na sede localizada no centro da cidade, próxima da Prefeitura, na Avenida Alberto Browne.
Nova Friburgo, reconhecida como um dos principais polos de moda íntima do Brasil, conta com o Seveste como um importante centro de capacitação profissional, contribuindo para o fortalecimento do setor têxtil e a formação de mão de obra qualificada. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Os trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial PIS/PASEP 2024, ano base 2022, têm até o dia 27 de dezembro para retirarem o dinheiro referente ao benefício. Até essa data, os pagamentos vão continuar sendo feitos nos dias 15 de cada mês ou no dia útil seguinte. De acordo com o Ministério do Trabalho, até o fim de agosto, mais de 283 milhões de reais do abono salarial ainda não haviam sido sacados. Os valores são destinados aos trabalhadores da iniciativa privada via PIS e para os servidores públicos via PASEP. Os valores para as categorias variam entre R$ 118 e R$ 1.412, levando em conta o número de meses trabalhados ao longo do ano base 2022. Diante disso, trabalhadores rurais ou urbanos empregados por pessoa física, assim como empregadas domésticas, não recebem o benefício. Dos pagamentos realizados até o momento, mais de 22 milhões foram pagos pela Caixa Econômica Federal referente aos trabalhadores de empresas privadas e mais de 2 mil foram realizados pelo Banco do Brasil aos trabalhadores de empresas públicas. Reportagem Marquesan Araújo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Líderes de governos locais que participam dos eventos relacionados ao encontro do G20 no Brasil afirmam que o investimento em soluções urbanas, como o transporte de baixa emissão, por exemplo, pode ajudar na geração de empregos e impulsionar o crescimento econômico nas cidades. A estimativa é de que, com financiamento direcionado, os municípios podem contribuir de forma eficaz com medidas sustentáveis, gerando aproximadamente 23,9 trilhões de dólares em retornos até 2050. Em meio a esse cenário, gestores públicos locais se unem com o intuito de apresentar propostas à cúpula do G20 que se encontra no Brasil. No entanto, além de pedirem apoio ao grupo, os municípios precisam contribuir com medidas que ajudem nas questões sustentáveis, como explica o especialista em meio ambiente, Charles Dailer. Outra questão que a gente pode pensar também seria a questão de investimento em mobilidade urbana, no sentido de fomentar o uso de transporte público e que passe a atrair mais a população. Outras soluções a gente pode pensar em questão de adaptação, por exemplo, trabalhar com drenagem urbana no sentido de que a água infiltre no local onde ela está chovendo, ou seja, a gente trabalhe mais com a infiltração da água e não com a condução. Algumas medidas que podem ser internalizadas pelos municípios também constam no 5º relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que, entre outros pontos, trata do potencial transformador das cidades e seus governos. Entre as principais delas estão o melhor acesso e controle dos recursos locais, redução do risco de desastres e proteção social, manutenção de zonas úmidas e espaços verdes urbanos, fornecimento de habitação, infraestrutura e serviços adequados e planos de adaptação subnacionais e locais, além de diversificação econômica e programas de melhoria urbana. De acordo com a página oficial do G20 Brasil 2024, em 2018, por exemplo, somente 8% dos cerca de 5 trilhões de dólares necessários para financiar iniciativas. O estado do Rio de Janeiro, conhecido pelo calor e belas praias, também abriga algumas das cidades mais frias do Brasil. Essas cidades localizadas na região serrana oferecem uma pausa refrescante das temperaturas elevadas típicas das cidades da Baixada e da capital. Conforme informado e embora o estado seja associado ao sol e mar, as regiões montanhosas como Nova Friburgo, Itatiaia, Petrópolis e Teresópolis são conhecidas pelas temperaturas amenas e frias. Essas localidades oferecem não apenas um clima diferenciado, mas também atrações turísticas que encantam. As paisagens e a cultura são 2 pontos em destaque. Nova Friburgo, por exemplo, é amplamente reconhecida como a cidade mais fria do território fluminense. Ela está a cerca de 846 metros de altitude e registrou em julho do ano passado 1,07 graus. Uma das mais baixas
temperaturas de todo o Brasil naquele ano. Com uma média anual de 16 graus centígrados, Nova Friburgo se destaca pelas paisagens montanhosas e pela vegetação, proporcionando experiências como trilhas, cachoeiras e atividades ao ar livre, que atraem tanto os amantes da natureza quanto aqueles que buscam tranquilidade. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O mercado regulado de carbono está prestes a virar lei. O projeto, já aprovado nas duas casas legislativas, foi enviado para a sanção do presidente Lula. Depois disso, passará por um período de regulamentação. Na proposta constam dois tipos de mercado, o regulado e o voluntário. A implantação do mercado regulado será feita de forma gradual, ao longo de 6 anos. As empresas que terão algum tipo de controle no mercado regulado de carbono são as mais poluentes, como as que produzem petróleo, gás, carvão, cimento e que liberam para a atmosfera mais de 10 mil toneladas de CO2 por ano. E as que estão entre 10 mil e 25 mil toneladas de CO2 por ano terão regras mais rígidas. As mais poluentes precisam se submeter ao órgão gestor do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Com isso, as empresas deverão entregar ao SBCE um plano de monitoramento das emissões, assim como um relatório anual de emissões e remoções de gases. Para as empresas que ficarem acima desse patamar, ou seja, mais de 25 mil toneladas de CO2 ao ano, as obrigações ainda incluem o envio anual de um relato de conciliação periódica de obrigações, documento que deverá comprovar que as emissões de gases poluentes foram iguais à captação desses gases. Serão 5 fases de implantação da lei. Nos 2 primeiros anos será a fase de regulamentação. Na fase seguinte, os operadores das atividades reguladas terão 1 ano para implantar instrumentos de medição para fazer o relato das emissões. Depois haverá uma fase de apresentação de relatório ao órgão regulador e só então será feita a implantação plena. Reportagem Lívia Brás. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH.